Bom dia, quem está chegando aí para esse nosso bate-papo sobre autopiedade. Vocês podem deixar a mensagem aí se estão nos escutando, se a imagem está boa. Muito bem. Nós vamos dar alguns instantezinhos, né? São 11 horas, o nosso horário previsto. Mas vamos deixar mais alguns instantes para a gente efetivamente começar. E vocês podem ir deixando aí seus comentários, seu ponto de vista, o que consideram a respeito da autopiedade, que entendimento que vocês têm. Então nós vamos conversar durante alguns minutos e depois nós vamos, havendo perguntas, né, contribuições, e a gente vai trocar um pouquinho. Lembrando que nossa atividade aqui hoje é uma atividade pelo MAP, pelo Cristo Consolador, que se localiza em Itaguaí. E o nosso propósito é, já há algum tempo, conversarmos, estudarmos sobre a dependência química, como que ali esse contexto dessa doença, como é que a gente entende essa doença. Então os nossos encontros são normalmente às quarta-feiras, às 10h30, e aos sábados, primeiro e terceiro sábado do mês, às 11 horas. Quando estávamos presencialmente, assim acontecia, e temos mantido esse processo à distância. Mas estamos já aí nos preparando para o retorno com segurança devida, para que a gente possa utilizar aquele espaço lá em Itaguaí, que é um espaço de mais de 8.000 metros quadrados, onde o grupo se reúne com voluntários, leigos e profissionais para discutir a questão da dependência química, no sentido mais amplo que nós possamos entender. E aí nos grupos de quarta-feira nós temos sempre um texto de Narcóticos Anônimos, seja do familiar, seja do usuário, e nós fazemos aquela análise desses textos e depois, logicamente, fazemos o exercício assim, de linkar com o conhecimento da doutrina espírita. Então a gente estuda os textos de Narcóticos Anônimos, que no nosso entendimento, né, a Irmandade, que quase um século, né, junto com os Alcoólicos Anônimos, que veio primeiro, socorre, entende e ampara as pessoas que vivem esse tipo de problema, esse tipo de drama. Então é necessário que a gente possa ter esse entendimento, porque de fato eles conhecem a doença, né? Que doença é essa? Que doença é essa dependência química? E mesmo aqueles que têm a formação profissional, que lidam com a dependência química, entendem que a abordagem deve ser multidisciplinar. Ela deve ser amplamente abordada e de forma também interdisciplinar, que a gente possa entender o indivíduo com o seu perfil bio, psíquico, sócio-espiritual. E aí nós vamos conversando, estudando um pouquinho a respeito disso, para que nós possamos ter um entendimento maior de que doença é essa e de como nós podemos ajudar tanto ao usuário quanto ao familiar. E é muito comum, muitas vezes, o familiar desejar naturalmente, né, o socorro e a ajuda para o usuário, né, aquele que está no processo assim, de consumo, seja do álcool ou de outras drogas, e naturalmente deseja que ele se recupere, que ele se trate. Mas nós vamos ver, e a Irmandade nos mostra isso, através dos familiares Narcóticos Anônimos, né, Alcoólicos Anônimos, que a doença é uma doença que ela não é contagiosa, mas ela é contagiante.
E é necessário então que o familiar possa estar se cuidando, se protegendo, se amparando, e na linguagem que os próprios familiares de Narcóticos Anônimos utilizam, fazendo a sua própria recuperação, cuidando de si mesmo, para que possa então cuidar do outro. E essa reflexão ela é muito interessante, muito importante, para que a gente possa entender essa doença no sentido mais amplo que nós possamos alcançar. E, logicamente, aqueles que têm o entendimento da doutrina espírita, nós vamos ver, aí nós vamos lembrar aqui a entidade Joana de Anjos, que vem através do Divaldo, através de dezenas de obras, nos trazendo outra luz em relação a esse contexto. Então a gente vai linkando o conhecimento da doutrina com o conhecimento que a ciência coloca e o conhecimento que as irmandades colocam também. Porque, de fato, a irmandade, ou as irmandades, né, elas, eu considero que são a verdadeira universidade da vida, que lá é realmente que nós conseguimos entender e aprender alguma coisa mais profunda dessa complexidade. Não é que nós vamos abrir mão da ciência, não é isso. Mas o entendimento das irmandades, e aí quem trabalha com isso, seja profissional de saúde, um médico, psicólogo, psiquiatra, que tem esse entendimento, sempre reforça essa necessidade de nós termos esse olhar considerando o entendimento das Irmandades Anônimas. E os depoimentos são verdadeiras aulas de vida. Nós não nos cansamos assim de nos encantarmos com o que cada um traz, o que cada pessoa traz da sua história, aquela pessoa que muitas vezes vai no fundo do poço e consegue resgatar e consegue retomar o caminho nesse sentido de equilíbrio, né? Então, é nesse sentido que a gente vai entendendo que a dependência química ela tem esse complexo bem amplo. Mas aqui, então, agora já demos os nossos 5 minutinhos, né, 6 minutinhos, nós vamos direto assim para o nosso texto de hoje, que é falar sobre a autopiedade. Interessante, né, a gente sempre, constantemente, todos nós estamos sempre aprendendo, né? E aí vamos lembrar aqui alguns conceitos, tanto na linha terapêutica como basicamente a nível do conceito, né, da palavra, que a autopiedade é o sentimento, a emoção ou comportamento de pena de si próprio diante de um evento estressante. É um sentimento associado ao autoconforto com importante papel nas relações humanas. Pode envolver desde um comportamento breve, ocasional e transitório, né? Ou até de um traço de personalidade central. Então, assim, tendo muitas vezes percepções distorcidas da causa do sofrimento, é uma percepção distorcida de si mesmo. Então é importante ver, conforme esse conceito, pode ser algo transitório, pode ser um traço da personalidade. Um outro conceito, né, na linha da psicologia comportamental, vai destacar assim, que muitas vezes esse comportamento é para obter um reforço, um ganho secundário, muitas vezes, né, como a atenção, a piedade, a tolerância dos outros em relação a si mesmo. Então é importante ter esse entendimento para que a gente comece a ampliar esse alcance desse conceito. E também vai trazer aqui uma outra fala que pode ser um problema particularmente sério em processo de vitimização e de codependência. A autopiedade é um estado de vitimização que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade para lidar com situações adversas e começa a se colocar sempre no papel do coitado. Trata-se de uma avaliação deturpada de si mesmo,
que afasta o indivíduo de suas próprias capacidades e virtudes. Então, assim, aí nesse contexto a gente vai vendo que a questão da autoestima ela fica meio esquecida e não reconhecida, porque a pessoa passa a ter uma avaliação deturpada de si mesma, uma visão equivocada dela mesma, né? E é preciso encontrar esse caminho desse autoconhecimento e reconhecer de fato também a sua parte, a sua força, a sua condição de superar isso. E eu achei também muito interessante nesse conceito, até alguma coisa ligada aqui à psicologia comportamental, entre outras linhas, né? Falando assim da necessidade da gente ter um exercício assim de tolerância e de compaixão com essas pessoas que estão nessa posição. Porque nós podemos refletir assim, quem de nós não passa por algum momento ou não já passou por algum momento de se sentir assim desprotegido e tendo aquele pensamento, aquele sentimento, tipo, coitado de mim, né? Só entender que isso é humano, né? Isso faz parte da nossa humanidade. Mas é importante que nós estejamos atentos para nós não ficarmos aí. Então agora a gente vai para o texto, que é o texto de Narcóticos Anônimos, que nós trouxemos, que nós estudamos aqui, nesse sentido em que ela vai trazer assim, esse livro é um livro muito interessante, a gente vai encontrar nas salas de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? É um livro que fala assim de coragem, fé, esperança e entendimento sobre a doença. E na página do dia 30, porque cada dia tem uma página, tem um pensamento. E a página aqui se destina ao familiar, com um título assim, Por que eu? Por que eu? E aí então começa aqui a familiar de Narcóticos Anônimos. Antes de chegar ao programa de Naranon, costumava me achar uma coitadinha. Estava tão obcecada pela preocupação, medo, obrigação, culpa, por lidar com o comportamento do adicto. O adicto aqui é o usuário de drogas, né? O dependente, né? Que não conseguia colocar o foco em mim. Ficava imaginando o que estava fazendo de errado. Então aqui nesse início desse texto, ela já começa dizendo o foco que normalmente o familiar tem, né? No seu usuário, né? Seja ele o filho, o esposo, o companheiro, né? Ela começa aqui dizendo com esse medo, com a preocupação com o outro, e deixava de ver a si mesmo. E ela usa uma expressão assim, quando eu cheguei ao Naranon, eu costumava me achar uma coitadinha, entre aspas, né? Então ele está falando um pouquinho desse sentimento assim de autopiedade natural desse processo de dor, eu entendo assim. E ela continua, há noites nas quais não sinto vontade de ir à reunião do Naranon, reunião de familiares. Mas já percebi que é nessas ocasiões que consigo obter o melhor delas. Então, assim, igual acontece, né? Quando a pessoa tem uma fé religiosa, hoje eu não vou na igreja porque eu estou tão ruim, hoje eu não vou ao centro, hoje eu não vou ao templo, hoje eu não vou ao terapeuta. E é exatamente porque eu não estou me sentindo bem, é exatamente naquele momento que nós devemos ir. E aí ela está colocando aqui nesse sentido, que quando ela percebia isso, ela disse, não, é hoje que eu tenho de fato de estar lá. E ela diz assim, uma partilha que eu ouvi, logo que cheguei, me tocou profundamente. Alguém estava falando sobre abandonar o pote da autopiedade, do coitadinho de mim. Por experiência própria, entendi exatamente o que aquilo significava. Olha só que interessante. Vejam só que interessante. Alguém falando sobre abandonar o pote da autopiedade. Coitadinho de mim.
Porque de fato ainda é muito impactante, é muito, vamos dizer assim, traumatizante em muitos aspectos, quando nós temos um familiar, você tem um pai, um filho, né, uma mãe, uma companheira, em que está naufragando na dependência. Ninguém tem um relacionamento, a princípio, para que tenha uma pessoa que seja adoecida na dependência química. Então aquilo, de fato, é um impacto grande. Não é fácil, né? E nós sentimos aquilo que é uma decepção, uma grande frustração, porque nós temos o nosso projeto de vida, seja familiar, balançado ali, prejudicado, mexendo nas estruturas, e logicamente, né, nós entramos muitas vezes nesse movimento. Mas a partir do momento que nós começamos a buscar ajuda, aí a gente começa a ter um outro olhar. Por isso a importância dos familiares, do grupo de familiar. A cada reunião era encorajada a escutar, pois assim poderia aprender uma nova maneira de viver. Olha só que interessante. Aprender uma nova maneira de viver naquele contexto. E é importante a gente pensar assim, que os textos de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, eu considero assim como sendo universal. É só a gente tirar o objeto de algo de droga, que ele serve para qualquer tipo de situação. Nós temos codependência, né, em vários aspectos, não em relação só à questão do uso, mas a superproteção, né, a vitimização, outros aspectos que independem da questão das drogas, faz parte da nossa vida mesmo, do nosso crescimento, para que a gente possa, então, ter luz sobre isso e tentar mudar essa postura. E pedir ajuda, né, contar com ajuda também. Aprendi que minha preocupação e medo nunca evitaram que algo acontecesse, nem fizeram algo acontecer. E aí nós lembramos aqui um escritor espírita, né, José Carlos de Lucas, que recentemente nas lives que tem feito, ele colocou assim, preocupações inúteis, ou aflições inúteis. E aí mais ou menos o que ela está colocando aqui, que ela vai chegando à conclusão, mas a gente sabe que é um processo, não acontece de uma hora para outra, né? Que às vezes a gente fica preocupado com a coisa, está acontecendo lá do outro lado do mundo, e até no exercício mesmo de empatia, que pode ser saudável até determinado ponto, é igual o remédio e o veneno, tudo depende muitas vezes de uma dosagem. E aí a nossa preocupação fica uma aflição inútil, porque a gente não vai conseguir resolver aquele problema que está lá no outro país ou com a outra pessoa, mas nós podemos o quê? Meditar, pedir e entregar a Deus, como diz, né, um mantra que nós gostamos sempre de usar, de tentar aprender, entrego, confio, aceito e agradeço. E aqui ela está dizendo isso, que o fato da preocupação não mudava o que podia acontecer, né? Imagina assim, uma mãe, uma esposa, né, que tem lá o seu companheiro, companheira na rua, né, sem hora de chegar, né, às vezes não, muitas vezes, dias sumido, né, a gente não sabe onde está. Então, de fato, é uma prova assim que eu entendo como dificílima, mas possível de ser superada. Por isso a Irmandade mostra esse caminho. Então, continua ela, aprendi que minha preocupação e medo nunca evitaram que algo acontecesse, nem fizeram algo acontecer. Minha culpa apenas me machucava. Não afetava o adicto de forma alguma. A culpa só mexia com ela. Aprendi que minha obrigação deveria ser apenas com a minha recuperação e comigo mesmo. Olha só que interessante. E aí ela está colocando que a recuperação do familiar propriamente dito. Cuidar da sua própria recuperação. É muito interessante essa linguagem que o Naranon utiliza. Cuidar da minha própria recuperação. Eu não sou o usuário, mas eu estou adoecido. Por isso que
a gente sempre relembra que a doença, ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. O familiar, então, que está adoecido, precisa também se cuidar, até porque a partir do momento que ele se cuida e as novas atitudes começam a surgir, é inevitável que aconteça também implicações no comportamento do outro, daquele que está na condição de ativa, né? Aprendi que a minha obrigação deveria ser apenas com a minha recuperação e comigo mesma. Aprendi a me soltar com uma maneira de lidar com o comportamento do adicto. E aí ela vai continuando e tem a reflexão do dia, né? A reflexão daquele momento da página, né? Que traz para cada dia. E aqui ela traz assim: se viver aqui e o agora, reflexão de hoje, se viver o aqui e o agora, se viver um dia de cada vez, não estarei mais estagnada no passado. E também não estarei projetando o futuro. Isso é muito interessante, porque é algo que nós lidamos constantemente. Muitas vezes nós estamos presos no passado, que eu lembro até da fala de uma cantora, querida companheira do movimento espírita, Marielza, que ela sempre trazia essa reflexão, assim, o passado é uma gaiola de ferro, o futuro é uma gaiola de vento, só no presente é que nós podemos voar. Então aqui ela está trazendo isso. Se viver o aqui e agora, se viver um dia de cada vez, eu não estarei mais estagnado no passado, onde que a gente fica aprisionado, e também não estarei projetando o futuro. Sou grata por essa bênção. E ela continua assim, a partilhar a experiência dela nesse sentido. E a frase final traz assim: autopiedade é facilmente a mais destrutiva das drogas. Olha que fala muito interessante. Autopiedade é facilmente a mais destrutiva das drogas. É algo que vicia, empresta um prazer momentâneo e separa a vítima da realidade, né? Então traz essa reflexão. Por quê? Essa necessidade que muitas vezes nós temos inconsciente de nos colocar nessa posição de vítima. E aí voltamos a dizer mais uma vez, né? É necessário que nós possamos ter um entendimento com o familiar, que é um movimento, né, que cada um consegue fazer e que precisa se cuidar. E jamais assim de julgamento. Porque como a própria página fala assim, eu me achava uma coitadinha, mas isso é uma reflexão dela. É uma reflexão dela. Não é o outro que está dizendo para ela, embora também possa acontecer isso num trabalho, né, mais seguro e mais saudável, porque senão nós vamos só apedrejar e de repente vamos até mudar o foco, né? Então, quando o usuário vê a questão do familiar, às vezes ele distorce e diz que é a família que está com problema, etc. Então, cada um dentro do seu quadrado, embora todos estejam juntos ali, para que o usuário também não desloque a sua responsabilidade para o familiar. Mas aqui a gente está refletindo hoje sobre essa postura do familiar que busca ajuda e que tem que se resguardar. E aí quando fala assim da codependência ou do facilitador, é uma atenção muito grande que nós devemos ter, e por isso a necessidade de a gente buscar ajuda, porque nós, na condição de familiar dos adictos, nós ficamos muito fragilizados, mas muito fragilizados, dependendo também da estrutura de cada um, né? Aí você pode ter situações assim, pessoas que tiveram grandes problemas nessa área, mas que conseguiram se manter, mas outros não tanto. Mas que a gente tem esse entendimento que aquele familiar está precisando de ajuda até para sair dessa condição da autopiedade. E muitas vezes é um processo inconsciente, vem do aprendizado, é igual a criança, né? A criança lá, de repente, com aquela manha, né? Com aquela natural movimento dela, da infância, se esconde, se bota no cantinho, né? Pedindo que o papai e a mamãe vai pegá-la. E de fato, muitas vezes o papai e a mamãe vai lá pegá-la, o vovô, a vovó vai lá pegá-la também.
mas aos poucos depois ela vai aprendendo que, né, os pais também vão aprendendo, os educadores vão aprendendo que aquilo não vai ser útil. Eu estou fazendo essa menção porque muitas vezes nós podemos trazer esse padrão de comportamento, de aprendizado desde a infância e desenvolvemos como adulto. E nos colocamos na posição de autopiedade, até inconscientemente, né? Muitas vezes inconscientemente, porque aquilo funcionou quando nós éramos crianças. Naquele momento, papai e mamãe, o tio, o avô veio nos buscar e tal. E aquilo continua e pode continuar durante muitos anos, ainda mais diante dos problemas tão graves, tão contundentes, que é quando nós temos uma pessoa totalmente adoecida em relação à dependência química. Então, esse era o texto que nós tínhamos para trazer, para reflexão, né? E aí, se alguém quiser fazer um comentário, eu estou vendo aqui que a Shirley coloca assim: verdade, Paradicto é um dia por vez, é um dia de cada vez. É isso mesmo, Shirley. Se alguém quiser colocar mais alguma indagação, algum comentário, né? Estou vendo que a Fátima chegou aí. Rejane Preste, uma querida amiga de várias lutas. Então, Rejane, traz aí a sua contribuição. O que você acha desse tema aí? Como é que na sua prática, né, profissional, você pode, ou na sua vida, você pode destacar alguma coisa em relação a isso? A Fátima também, que acabou de chegar, em relação ao tema autopiedade. Lembrando para quem chegou depois, né, que nós estamos aqui hoje conversando sobre autopiedade, porque nós já passamos alguns conceitos que são mais, não que sejam mais amplos, mas que não é restrito à questão da dependência química, mas o texto hoje é do familiar. E aí a gente volta sempre a dizer e lembrar o seguinte, né? Que embora o tema seja de dependência química, esse tema é como se fosse um tema assim na área pedagógica que a gente usa como um tema transversal. Ele perpassa várias situações na criação dos filhos, né, no lidar com o outro, né, conosco mesmo também com o outro. Então, assim, é algo que sempre é útil, muito útil. E nesses anos que a gente acompanha esses estudos, né, já tem alguns aninhos, algum tempinho, nós nos encantamos como a Irmandade traz essa sabedoria para a vida. Ela não é restrita. E por isso que, por exemplo, os 12 passos, né, que existem, eles são aplicados hoje em vários tipos de demanda. A questão dos jogos, ao compulsivos anônimos, né, comedores anônimos, né, compulsivos, né, aos jogos, ao trabalho, a questão também da sexualidade descontrolada. Então, assim, se aplica vários modelos, só muda o objeto, porque é de uma sabedoria que vem do poder superior, quando a gente diz assim, né? Quando os passos falam, os 12 passos, 6 passos, se não me engano, vai falar em Deus. Em Deus, conforme o que nós conforme a nossa concepção, né? Que nós concebemos como Deus, poder superior. E vai trazer essa relação que nós podemos ter com os nossos filhos, nossos companheiros, companheiras, em que ou nós nos colocamos na posição de autopiedade, ou às vezes, inconscientemente, nós reforçamos a posição de autopiedade do outro. E aí ninguém cresce, né? Um entra na zona de conforto, né, e o outro fica esperando, acaba tendo aí um benefício, quando a gente fala benefício secundário. É o quê? É o benefício que a doença traz, muitas vezes, né? Então, por isso que é importante a gente estar atento nesse processo. Então, a Shirley está colocando aqui, olha, para um familiar, deixa eu procurando ver aqui, para um familiar, para o adicto é um dia de cada vez, né? E depois ela está colocando aqui, para quem tem um adicto na família, tem que saber o lugar para com ele, até porque eles precisam do apoio dos familiares. Perfeito, Shirley.
E aí nesse sentido, Chile, é importante que o familiar se instrumentalize, que ele busque conhecimento, porque nesse contexto, e a doença dependência química, embora sendo reconhecido já há muitos anos pela Organização Mundial de Saúde, ela ainda é pouco conhecida no sentido geral do povo, de entender que é uma doença. E mais excepcional ainda é o entendimento que o familiar precisa ter, que ele precisa cuidar dele mesmo. Porque senão ele não vai saber cuidar do outro. Ele muitas vezes vai agir de uma maneira pensando que está certo e comete grandes equívocos. E aí vem a questão da facilitação. A gente acaba sendo um facilitador para que o outro muitas vezes não cresça. Isso, logicamente, acontece de uma forma assim inconsciente. Eles precisam realmente dos familiares. E a Fátima está dizendo aqui: a autopiedade dificulta a caminhada, necessário que se faça o exercício do auto-perdão. Muito legal. Sim, a Chile quis falar, lidar com isso. Então, esse é um processo que nos traz aprendizado permanentemente. Voltando sempre a dizer, não só em relação à questão do usuário, mas de todo tipo de comportamento. Nós vamos ver que as páginas Narcóticos Anônimos, das Irmandades Anônimas, ainda mais linkando, né? E aí nós estamos falando no caso aqui com a doutrina espírita, ela vai ampliar o leque de entendimento dessa dinâmica e vai nos ajudar. Por isso que o entendimento que se tem, que a dependência química é uma doença multifatorial, né? Ela não é de uma causa só, ela não está só no indivíduo, tem que ser considerado também o contexto social que a pessoa está, toda uma gama de fatores, né? Uma gama de fatores. Além de considerar aquela herança que a pessoa pode trazer também. Eu lembro que uma vez, nas várias vezes, né, com o psiquiatra Roberto Silveira, que já está na espiritualidade, viveu até 90 e poucos anos, e ele está nos nossos livros, né, dos 2 livros que o Samaritano organizou e o MAP também organizou. Então, assim, alguém tinha perguntado assim, se era o passado, que a pessoa já trazia aquilo. E aí teve uma reflexão que a gente sempre lembra, assim, todo passado um dia foi presente. E muitos estão começando o processo da compulsão agora. Porque senão vai ser muito simplista a gente dizer, porque ele tinha esse problema no passado. É por isso que é assim. Não estamos desconsiderando isso, mas muita gente está começando aqui e agora. E aí vem as questões, já abrindo para um outro campo, né? Tomar um pouquinho d'água aqui, enquanto vocês pensam. Enquanto nós pensamos, quando nós refletimos, no entendimento assim, que às vezes a pessoa vem com um problema lá atrás, né? E às vezes não vem do aqui e agora. Aí a gente vai falar da cultura, né? Eu lembro de muito tempo isso, né? Numa revista uma revista espírita, né? Em que a gente colocou lá um artigo em que colocava assim a questão eles colocaram até a imagem na chupeta, porque assim, ainda hoje, infelizmente acontece, os pais molham a chupetinha na cerveja e dá para a criança. E ainda revigora, olha só a grande distorção, né? Não, homem é assim mesmo, bota aqui um pouquinho de champinho. Então, uma visão totalmente equivocada, totalmente equivocada. E eu lembro também num período de estágio ainda no Pedro II, que nós encontramos lá um jovem, tinha 20 e poucos anos, né? E ele tinha uma família com várias pessoas com problema de dependência química, né? E aí a gente começou a estudar, fazer um pouquinho da anamnese dele e tal, e ele vai e diz assim, que desde cedo o pai tinha o hábito de quê?
de dar uma colherzinha de cachaça e botar na mamadeira. Para quê? Para evitar que a criança adoecesse, pegasse pneumonia. Olha só a questão da cultura. E nós estamos falando que é algo do centro do Rio de Janeiro, né? Não estamos falando lá para o interiorzão. Então acontece também muita distorção em relação a isso. Lá mais afastado, e ainda hoje continua a acontecer. Quando a gente libera e estimula o jovem, o adolescente, ao consumo de álcool, de bebida, onde o organismo não está preparado para aquilo. E aí ele pode desenvolver um processo aí, porque vai depender da estrutura dele. E como o sistema nervoso não está plenamente em condições, ele começa a consumir aquilo de forma excessiva, ou mesmo gradativa, e depois a coisa começa a se complicar. E dependendo da herança que ele traz, ele pode desenvolver sim um processo mais de dependência de compulsão. Então, gente, nosso tempinho está chegando aqui ao final. Se alguém quiser dar mais uma contribuição aqui. E Steve está comentando, muitos não veem como uma doença, isso mesmo. A Regiane está colocando, o olhar no presente é fundamental. Autoridade e um aprisionamento de mazelas tóxicas. Precisa. Deixa eu aqui que eu uso pouco o Instagram, e quando a gente usa sempre tem alguém nos ajudando. Assim, preciso do autoconhecimento. É verdade, Regiane. O olhar do presente é fundamental, autoridade. Eu não sei se está faltando alguma coisa. Autoridade e um aprisionamento de mazelas tóxicas. Preciso do autoconhecimento. Aqui, o autoconhecimento com certeza é necessário. Continuando, com a ajuda do outro e o respeito às diversas situações contextual. Perfeito. De autopiedade, é isso que ela colocou aqui. Então, assim, essa visão, ela sim, com certeza, ela é ampla, né? O respeito às diversas situações do contexto, né? Por isso que a gente fala, a gente lembra sempre, né? É um indivíduo sócio-histórico, né? Que precisa ter essa visão macro, porque senão a gente fica com a visão muito reducionista, né? Restritiva, e a coisa não é dessa forma que, de fato, o olhar deve ser em relação à dependência química. Então, gente, nós estamos aqui terminando o nosso encontro. Vamos ver se a gente consegue salvar aqui e de repente vamos colocar na página do MAP também. Agradecemos quem pôde estar presente, contribuir aqui, e que a gente possa primeiro, né, saber desenvolver a nossa autoproteção, nosso autocuidado conosco mesmo, estendendo aos nossos familiares, nossos amigos, nesse momento assim tão desafiador ainda, de muita dor, que requer de todos nós muita compaixão, muita vibração no bem, muita vigilância, muito cuidado, máscara, vacina, álcool gel, distanciamento, todos os cuidados possíveis para que nós possamos ultrapassar essa situação ainda bem complexa. Ok? Então agradeço mais uma vez a participação e a generosidade de todos nesse sábado aqui de manhã, ajudando a fazer essa composição, e que nós vamos colocar para frente. Depois a gente coloca lá na página do MAP, e é uma página que tem mais de 60 mil seguidores, e o MAP, aproveitando, né, está fazendo a campanha do cobertor, continua nesse período da pandemia distribuindo as quentinhas, são mais de 300 quentinhas todos os dias, né? Lembrando também aqui da Fraternidade Sem Fronteira, que inaugurou esses dias agora no centro do Rio, um lugar de acolhimento às pessoas que estão em situação de rua, de alimento, um lugar belíssimo, vale a pena conhecer lá a Fraternidade Sem Fronteira, que está em vários lugares aqui no Brasil e no exterior também. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, por nós estarmos aqui mais uma vez. Gratidão a todos.